E como foi deixar de ser monge para se tornar um bispo? Assim, porque o monge a gente é menos, né, na imagem do povo, assim, o monge fica rezando, fica muita oração, a vida mais contemplativa. Como foi fazer essa experiência de... Na verdade tem sim, o dia todo entrecortado com as horas de oração. E claro que você trabalha na pastoral, e trabalhos pastorais normalmente são à noite, né, porque o povo trabalha durante o dia, aquela questão toda. Então tem que fazer uma certa ginástica, porque você às vezes tinha que ficar até à noite, até altas horas atendendo, às vezes tinha chamado em hospital de madrugada, chamada para dar unção, aquela questão toda, e depois tinha que estar às 4h30 da manhã no coro, né, rezando e tudo mais, né? Então a gente tem que começar a adaptar esses horários da gente, em onde a gente possa participar tanto da vida de oração, de leitura, da Lexio Divina, da vida de comunidades, refeições em comum, como também da pastoral. Como era tudo muito próximo, a igreja matriz, a paróquia, o mosteiro e os trabalhos muito próximos, dava para fazer isso com muita tranquilidade e com uma vantagem. Como nós éramos mais padres e também muito mais irmãos, a gente podia dividir bem o trabalho. Então nós sempre tínhamos muito trabalho na paróquia e tinha um sempre ficava na cidade, um que ficava trabalhando mais com o hospital, outro mais com as religiosas, outro mais na zona rural. Então nós dividimos bem o trabalho, embora pudéssemos substituir-nos uns aos outros, mas havia essa facilidade de atendimento e divisão de serviços, né? Além da vida em comum que tinha, dava para fazer as duas coisas. Além do mais, de ter a inserção na diocese. A diocese de São João da Boa Vista, eu fui coordenador de pastoral, né? Participei do Conselho de Presbítero, do Colégio dos Consultores, né? Fui também coordenador, né, de algumas áreas pastorais, no caso das comunidades eclesiais, da comunicação na época também, um monte de coisa assim na própria diocese, né, que isso foi abrindo caminhos também, servindo também as paróquias. Como foram os primeiros anos, né, de bispo, assim, como bispo na... Então, é aí que eu estou chegando, né? Que foi daí, uma vez que tinha esse entrosamento, quando eu fui chamado a ser bispo, né, de São José do Rio Preto, que fica então, Rio Pardo fica a leste, estado de São Paulo, fica onde ficava antigamente a ferrovia Mogiana, né, e Rio Preto fica a oeste, onde ficava a ferrovia paulista, né? Hoje passa a estrada de ferro norte-sul ali, né? Eu fui para Rio Preto, né, e o chamado para Rio Preto, evidentemente que tem uma ruptura da vida de comunidade, da vida que você tem assim mais ou menos estabilizada, dos horários, etc., para algo que sempre é novo, né? Na vida do bispo não tem nada igual, um dia depois do outro, né? Mas os trabalhos pastorais em si não houve grandes preocupações e muitas dificuldades, mesmo o relacionamento no estado de São Paulo com os bispos também, como tinha ido muitas vezes com o nosso bispo de São João da Boa Vista para vários encontros, e como coordenador de pastoral a gente vai em muitas reuniões também, não havia muita dificuldade de relacionamento. Havia a única dificuldade aqui em Rio Preto, né? A diocese de Rio Preto nunca era muito participante das coisas da região, né? Da província eclesiástica, né? O bispo era um pouco anterior, era um pouquinho rejeitava um pouquinho a participação, ainda tínhamos pouco relacionamento, conhecíamos pouca gente ali em Rio Preto. Quando eu fui para lá justamente, aí então passei a conhecer melhor. É uma grande diocese, né? Na época eram mais de 100 paróquias, mais de 100 padres também, né? Uma grande extensão territorial, né? E ainda depois que eu deixei, né, ainda foi aumentando o número de paróquias, o número de padres também, um número de padres muito jovens. Então, um trabalho muito bonito realmente naquela região ali. Você vê que o senhor fez um trabalho tão bom lá que resolveram trazer o senhor aqui para a Amazônia, para desbravar a Amazônia. Como foi que o senhor recebeu essa notícia lá depois de, lá no interior de São Paulo, nessa diocese de São José do Rio Preto, vir para a Amazônia? Como foram as primeiras reações, os primeiros impactos? Bom, a gente nunca sabe porquê, né? Nunca sabe os porquês e por que Deus se serve de pessoas, de acontecimentos para chamar-nos para mudar de vida, né? Estava muito bem lá em Rio Preto, tinha toda uma programação intensa, né? Assim é que quando eu fui chamado eu tive que dar mais adiantado em algumas programações, estava ali caminhando. Um belo dia a anunciatora me chamou, né, lá em Brasília. Eu fui lá para saber o que era e disseram que eu tinha uma nova carta do Santo Padre, uma nova nomeação
para Belém. Falei, perguntei para o Núcio, mas para Belém eu nunca estive lá, nem sei o que funciona lá, né? Não tem nada, nenhuma afinidade, né, com a região e tudo mais, né? Aí ele me explicou um pouquinho aqui em Belém, que já tinha dividido a diocese, só estava esperando chegar o bispo para dividir a diocese, estava aqui, que ia ficar só com a região metropolitana, não é? E que ao mesmo tempo que tinha meios de comunicação, que eu gostava, aquele negócio todo assim, né? E depois disse que, entanto, gostaria que viesse. Falei, bom, se é dessa forma, não tem nada a dizer, eu sempre ensinei a ser obediente àquilo que a gente nos pede, então nós também vamos para Belém, lá vamos conhecer, né? Assim, aqui antes da minha posse, eu tive uma vez aqui, estive acho que uns 2, 3 dias antes aqui para conhecer um pouquinho, para saber onde é que eu ia, onde é que ia parar, onde eu ia parar, onde eu ia dormir pelo menos, né? Certo? E aí depois foi no dia 6, mais ou menos, né? 5, 6, saí de Rio Preto, vim para cá, dia 7 celebrei lá na Centro de Cultura 30 anos de padre, e dia 8 de manhã, né, nós começamos nosso trabalho aqui. Que maravilha. Agora, como foi esse encontro com outra, como o senhor dizia, eu não conhecia a Amazônia. Uma coisa é ouvir falar da Amazônia, vir morar aqui na Amazônia. Como foi o impacto, o primeiro contato? A questão de conhecer a Amazônia, mais ou menos, é um pouco relativo, né? Eu não conhecia Belém, Rio Pará. Como o Regional Sul 1 tem um trabalho com o Regional Norte 1, eu já tinha enviado missionários lá da Diocese de Rio Preto para Tefé, para Guajará-Mirim, né, que antes não era região noroeste, ainda era região norte 1, e eu mesmo tinha levado os missionários e passado dias, e voltei algumas vezes, tanto em Tefé como também em Guajará-Mirim, para ver como é que estavam os missionários. Então, a questão de andar de barco e não ter estrada, tudo mais, já era muito familiar, porque na Amazônia, no Amazonas, né, no estado do Amazonas, é mais do que no Pará, tem menos estradas ainda, né? Então tinha já esse conhecimento da Amazônia em loco, né? Tanto da Amazônia, do estado do Amazonas, como de Rondônia também, que tem outra conotação. Rondônia tem rio, mas também tem muito mais estradas também. Então, mais ou menos assim, da Amazônia, enquanto tal, tinha esse conhecimento. Agora de Belém, não é? Acho que quando eu vim para cá, a história de Belém fascina um pouquinho, da sua história, da fundação da Igreja de Belém, a sua história com a sua caminhada enquanto paróquia, enquanto diocese, enquanto arquidiocese. É uma história muito bonita. É uma das fascinante, né? dioceses mais antigas do Brasil. Exatamente, como paróquia, depois como arquidiocese, a terceira mais antiga do Brasil, e toda uma tradição, né, que vem de tantos bispos importantes, famosos aí, que nós tivemos no passado, né? E continua, né, tendo bispos famosos. Não sei se está à altura de tantos famosos do passado assim, né? Mas foi assim que vim para conhecer. E aquilo que eu disse no dia da posse, não é? No dia da posse, no dia que eu iniciei meu trabalho aqui, eu disse, eu não venho com nenhum programa, nenhum projeto pronto, né? Eu venho para conhecer, para conviver e discutir o caminho. E foi isso que nós fizemos. Conhecemos um pouquinho toda a então Arquidiocese de Belém, né, que já estava dividida em duas já, e depois, né, ficamos com a região metropolitana e procuramos conhecer as pessoas, o caminhamento, e depois junto com tantas pesquisas que foram feitas, decidir quais eram os caminhos pastorais, para depois seguirmos juntos, né? É um pouco isso que foi a preocupação.